TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV. Eu sou Mariana Braga e você acompanha agora um resumo do que foi notícia nesta semana nos nossos telejornais. Hoje é sábado, 1º de novembro e você vai ver a seguir. Justiça bloqueia quase 2 milhões de reais da Prefeitura de Petrópolis. Legislativo e Executivo dizem encerrar crise da merenda em Petrópolis em 2026. Ingo Ramos vai acionar o TCU contra o aumento do pedágio da BR-040. MPRJ apura o porquê a Prefeitura não usou recursos para ampliar vagas em creches de Petrópolis. Agora no Correio Petropolitano TV. A Justiça de Petrópolis determinou o bloqueio de quase 2 milhões de reais das contas da Prefeitura para garantir o pagamento do Vale Educação, um subsídio que cobre parte dos custos do transporte escolar. A decisão foi tomada depois de novos atrasos nos repasses ao Sindicato das Empresas de Ônibus do município. A medida judicial foi determinada pelo juiz Jorge Luiz Martins da 4ª Vara Civil após o atraso no pagamento do benefício referente aos meses de agosto e setembro de 2025. Segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus do município, o repasse de agosto, que deveria ter sido pago no dia 20 de setembro, só foi quitado em outubro e de forma parcelada em 3 etapas. Já o valor de setembro, com vencimento em 20 de outubro, não havia sido pago até o dia 27, quando o sindicato entrou com um pedido de bloqueio. Vale destacar que o Vale Educação é um benefício pago pela Prefeitura às empresas de transporte público para cobrir parte dos custos do transporte de estudantes da rede municipal de Petrópolis. Com a decisão judicial, o valor de R$ 1.900.000 deverá ser transferido para a conta do CETRANSPETRA. O sindicato afirma que o atraso compromete o funcionamento do transporte coletivo e pode afetar a qualidade do serviço, o que causa prejuízos à população e à economia local. A decisão reforça um cenário de crise contínua no transporte público municipal, já que em setembro, uma paralisação de rodoviários da empresa Turp Transportes deixou passageiros sem ônibus por falta de pagamento. Na ocasião, a Prefeitura alegou que os repasses do Vale Educação vinham sendo feitos regularmente e que o pagamento de salários dos rodoviários não deveria depender do subsídio. Em nota, a Prefeitura informou que segue mantendo os parcelamentos realizados referente aos débitos de 2024 em dia e vem cumprindo os pagamentos de 2025, que devem ser realizados até o dia 20. Em razão da grave crise financeira vivida pelo município, em outubro houve 8 dias de atraso. Depois de um ano marcado por denúncias de falta de alimentos em escolas e creches municipais, o Legislativo e o Executivo de Petrópolis anunciaram medidas para evitar que a crise da merenda se repita em 2026. O acordo foi articulado pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, que conseguiu o remanejamento de verbas para reforçar o orçamento da área. Em 2025, o Conselho de Alimentação Escolar alertou que os estoques de alimentos estavam no limite em setembro. Houve falta de produtos básicos como feijão, óleo, açúcar, leite e até fórmula infantil, essencial para crianças pequenas. O Conselho estimava que seriam necessários cerca de 20 milhões de reais para quitar dívidas e garantir a merenda até o fim do ano. Mas essa movimentação nos preocupa muito, porque a complementação do orçamento para a merenda escolar, ela não pode, de forma alguma, onerar a população. Antes da movimentação, a vereadora Júlia Casamasso considerou insuficiente o valor de 15 milhões de reais previsto na Lei Orçamentária para Alimentação Escolar. Segundo ela, o orçamento vinha praticamente todo de repasses federais e royalties, sem investimento próprio do município,
o que poderia provocar novos desabastecimentos. O Conselho de Alimentação Escolar reforçou o alerta e apontou que seriam necessários até 40 milhões de reais para garantir as refeições durante todo o ano letivo. A situação fez com que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro intervisse, recomendando que a Prefeitura revisasse o orçamento de 2026 para atender a demanda. Com o remanejamento, a Comissão de Finanças e Orçamento elevou o orçamento da alimentação escolar para 30 milhões de reais. O aumento foi possível por causa de uma mudança recente na legislação federal, que reduziu o teto de gastos com precatórios, permitindo maior flexibilidade nas contas públicas. A expectativa é de que o reforço orçamentário garanta o abastecimento das escolas no próximo ano. O Executivo Municipal, em conjunto com a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, apresentaram na última quarta uma manobra orçamentária. Utilizar os recursos dos precatórios para complementar o orçamento da merenda para 2026. Essa proposta de remanejar os valores ainda precisa ser analisada e votada pela Câmara Municipal. Essa proposta vai ser detalhada na audiência pública da Lei Orçamentária Anual, no dia 30, e muito provavelmente votada na última sessão plenária do ano, em dezembro. Questionamos a Prefeitura a respeito do plano orçamentário para 2026, mas não obtivemos retorno até o fechamento desta edição. E o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, anunciou que vai acionar o Tribunal de Contas da União para questionar o aumento do pedágio da BR-040 no trecho entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro. O reajuste, autorizado pela NTT, eleva a tarifa para R$ 21 a partir da próxima segunda-feira, 4 de novembro. A nova tarifa será cobrada nas 3 praças de pedágio do trecho entre Xerém, Areal e Simão Pereira. O reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres no último dia 22 de outubro, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumulada entre novembro de 2022 e setembro de 2025. O aumento representa uma alta de cerca de 45% em relação ao valor atual. O reajuste começa a valer no próximo dia 4, conforme cronograma estabelecido pela NTT. Segundo a Elovias, o cálculo e a data de início da cobrança seguem o que está em contrato. Vale destacar que o contrato com a empresa prevê a exploração da rodovia pelos próximos 30 anos. O prefeito Ingo Rames questionou o valor autorizado pela NTT, já que durante a cerimônia de assinatura do contrato de concessão com a nova administradora da rodovia, a Elovias, o Ministério dos Transportes, Renan Filho, havia anunciado uma tarifa de R$ 17 e não de R$ 21. Nós não aceitamos a tarifa de R$ 21. O próprio ministro Renan Filho anunciou a tarifa de R$ 17, depois a NTT publicou R$ 21. A gente precisa entender o porquê dessa mudança, o ministro precisa vir a público esclarecer isso para todos nós. Com isso, Ingo Rames acionou o Tribunal de Contas da União para questionar o aumento. Paralelo a isso, nós entramos com ação, um questionamento junto ao TCU, alinhado com o deputado Hugo Leal, que faz parte da Comissão de Transportes da Câmara dos Deputados, para que a gente questione o porquê dessa tarifa de R$ 21 agora e também a modicidade dessa tarifa. Quanto essa tarifa vai custar daqui a 6, 10 anos? É um valor inviável pelo que está escrito no projeto. Com o novo valor, os motoristas que passam diariamente pela BR-040 devem sentir o aumento no bolso, especialmente os que trabalham na capital ou na Baixada Fluminense. A Prefeitura aguarda um posicionamento do Ministério dos Transportes e da NTT sobre a diferença entre o valor anunciado e o que será cobrado nas praças. E vamos lutar para que essa tarifa não seja de R$ 21 e sim de 17, como o ministro anunciou. E a Promotoria da Infância e Juventude do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro instaurou um inquérito civil para acompanhar as medidas da Prefeitura de Petrópolis na tentativa de zerar a fila por vagas em creches. O procedimento aponta que, mesmo com dinheiro disponível, a antiga gestão deixou de usar quase R$ 7 milhões do orçamento previsto para o setor.
De acordo com a análise técnica do MPRJ, em 2024, o município liquidou apenas R$1.600.000 dos R$8,5 milhões reservados para a educação infantil, o que representa 80% do orçamento sem execução. Para o Ministério Público, o problema não foi falta de verba, mas falhas no planejamento e demora na aplicação dos investimentos, o que manteve um alto déficit de vagas nas creches municipais e conveniadas. Apesar do cenário preocupante, a atual gestão afirma que a fila começou a diminuir. Em agosto, mais de 1.000 crianças ainda aguardavam por vagas, mas esse número é menos da metade do registrado no ano passado, quando 2.500 estavam fora das salas de aula. Atualmente, 80 creches municipais atendem diferentes regiões da cidade, mas a demanda ainda supera a oferta. Entre as unidades com filas mais longas estão o Centro de Educação Infantil Santo Antônio Agostinho, em Nogueira, e a creche Lota Macedo Soares, em Samambaia. Segundo a Prefeitura, um levantamento vem sendo feito desde janeiro para ampliar o atendimento. A Secretaria de Educação informou que houve um realinhamento no uso das vagas e que, em parceria com o Ministério Público, é elaborado um plano de ação para zerar a fila. E você vai ver no próximo bloco. Petrópolis tem patrulhamento reforçado após operação contenção no Rio. O governo do estado anuncia a criação de escritório emergencial para enfrentamento ao crime. Defensoria e Ministério Público acompanham a operação contenção no Rio. Casos de estupro aumentam em Petrópolis e reacendem debate sobre segurança das mulheres. O Correio Petropolitano na TV volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta e agora vamos para uma sequência de matérias
a respeito da mega operação policial que aconteceu no Rio de Janeiro nesta semana. O 26º Batalhão de Polícia Militar reforçou o patrulhamento nos principais pontos de Petrópolis desde a última terça-feira. O aumento do efetivo visa prevenir a prática de crimes, visto que o governo do estado do Rio de Janeiro realizou a Operação Contenção nos complexos do Alemão e da Penha, na capital fluminense. O governo do estado do Rio de Janeiro iniciou na terça-feira a maior ação integrada das forças de segurança dos últimos 15 anos. A Operação Contenção mobilizou mais de 2.500 policiais, civis e militares nos complexos do Alemão e da Penha. Segundo o tenente-coronel Rasteiro, o 26º Batalhão ainda está em estado de prontidão e continua intensificando o patrulhamento em Petrópolis. O objetivo é impedir que qualquer criminoso da capital se desloque para a cidade. Como ontem, o 26º continua em prontidão, nós continuamos intensificando o patrulhamento nos bairros, no centro da cidade de Petrópolis e nas entradas e saídas da cidade, com operações de revista e busca para impedir que, eventualmente, qualquer criminoso foragido do Rio de Janeiro adentre a nossa cidade. Outro fator relevante é que, recentemente, o 26º Batalhão reativou os destacamentos de policiamento ostensivo, os DPOs, que ficam localizados nos bairros Alto da Serra e Bingen. Estas unidades ficam próximas às entradas e saídas da cidade de Petrópolis. E nos ajudou bastante agora, né, com a Operação Contenção no Rio de Janeiro, porque nós pudemos dar mais segurança à cidade, controlando a entrada e saída de pessoas e veículos aqui na cidade de Petrópolis. A integração entre os batalhões do interior é fundamental para a troca de informações em caso de acionamento. Caso seja necessário que uma dessas unidades seja apoiada com efetivo, nós podemos deslocar rapidamente os policiais para que façam esse apoio o mais breve possível. Além do batalhão de Petrópolis, as unidades de Nova Friburgo e Teresópolis, na região serrana, também reforçaram os principais locais das cidades. O objetivo é garantir mais tranquilidade para a população. Como parte das medidas estratégicas, os agentes do Serviço Administrativo da Polícia Militar foram realocados para o serviço operacional nas ruas. Isso representa um aumento de 40% em relação ao efetivo empregado normalmente. O governador Cláudio Castro anunciou a criação de um escritório emergencial de enfrentamento ao crime com atuação integrada dos governos estadual e também federal. O anúncio foi feito após reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, na quarta-feira, no Palácio Guanabara. O encontro, que tratou sobre a segurança pública no estado do Rio de Janeiro, aconteceu após a Operação Contenção, que resultou na prisão de 113 criminosos e na apreensão de quase 100 fuzis nos complexos do Alemão e da Penha. A partir de hoje, de fazer essa verdadeira integração, todos nós temos o mesmo objetivo, que é dar segurança pública às pessoas. De acordo com o governador Cláudio Castro, os problemas de segurança pública são nacionais, mas o Rio de Janeiro é um epicentro desses tipos de questões. Que o problema da segurança pública, apesar de ser um problema do país inteiro, o ministro já disse que esse é um problema até mais que nacional, o Rio de Janeiro é um dos principais epicentros desse problema. O objetivo desse novo escritório é a ação integrada com outros 2 escritórios já existentes, o Comitê de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos, o CIFRA, e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. A nova unidade vai ser comandada por secretários de Segurança Pública, Vitor Santos, do Estado do Rio de Janeiro, e Mário Sarrubo, do Governo Federal. A gente colocou algumas ofertas do governo federal, prontamente aceitas. Eu coloquei as agruras do governo estadual, conversamos sobre propostas e daqui saiu uma proposta concreta, a criação de um escritório emergencial. O ministro Ricardo Lewandowski afirmou que vai atender o pedido do governador para disponibilizar vagas em presídios federais de segurança máxima para transferência de líderes de facções, além de colocar à disposição peritos criminais para os desdobramentos da Operação Contenção. Segundo o ministro, após apresentar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva os dados necessários da operação,
foi determinado que a cúpula do Ministério da Justiça e da Segurança Pública fosse ao Rio de Janeiro. E uma delas foi a determinação que a cúpula do Ministério da Justiça e Segurança Pública viesse aqui ao Rio de Janeiro, se colocar à disposição do governador do estado e, sobretudo, apoiar a população brasileira neste momento de crise. Diante da operação policial na capital, que já soma mais de 100 mortos, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado estão acompanhando os desdobramentos e reforçando o compromisso com a defesa dos direitos fundamentais e o cumprimento das normas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal. 1, 2, 3, 4 caveirão, 5 caveirão, 6 caveirão. Desde terça-feira, a Defensoria Pública do Estado, por meio da Ouvidoria e do Núcleo de Direitos Humanos, tem ouvido e acolhido moradores das comunidades afetadas e familiares das vítimas fatais. O objetivo é garantir que cada relato contribua para uma resposta institucional à violência registrada durante a operação. Também na terça-feira, a instituição apresentou ao Conselho de Monitoramento da DPF 635 um relatório com escutas de moradores e cobrou o cumprimento das diretrizes que regulam as ações policiais nas favelas. Graças às nossas ações em conjunto, tanto da Prefeitura quanto do Estado, que a vida na cidade vai tomando a normalidade. Nesta quarta-feira, equipes da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro estão no Complexo da Penha e no Instituto Médico Legal, prestando assistência jurídica gratuita aos familiares dos mortos, às pessoas presas e adolescentes apreendidos. Além disso, defensores públicos atuam junto às audiências de custódia e no Núcleo de Atendimento Integrado. O Ministério Público do Estado, por meio do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública e do Plantão de Monitoramento, também acompanha a operação nos complexos do Alemão e da Penha. Ontem foi uma operação de cumprimento de mandado judicial, mais de um ano de investigação, mais de 60 dias de planejamento que incluiu o Ministério Público. Técnicos periciais foram enviados ao IML para a realização de uma perícia independente. As informações já foram encaminhadas à 5ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada. Além disso, o MPRJ também atua para assegurar o cumprimento das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na DPF 635. O número de casos de estupro aumentou em Petrópolis neste ano, de acordo com dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Entre janeiro e setembro, foram mais de 100 registros, um aumento de 5% em relação ao mesmo período de 2024, o que reacende o debate sobre segurança e proteção às vítimas. De janeiro a setembro de 2025, Petrópolis registrou 104 casos de estupro, um aumento de 5,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Somente em setembro foram 11 ocorrências, 2 a mais do que em agosto. O levantamento também aponta crescimento em outros tipos de violência. As lesões corporais dolosas aumentaram 6,3%, chegando a 986 registros neste ano. Apesar dos avanços na legislação, a advogada Priscila Rodrigues destaca que o desafio está em transformar as leis em proteção real e acessível às vítimas. O Brasil avançou muito com leis de proteção a mulheres e essas normas, inclusive, ampliaram a rede de proteção das vítimas. Mas, infelizmente, ainda há um abismo entre o que está previsto em lei e o que acontece na prática. Vale destacar que o estupro é considerado um dos crimes mais graves do Código Penal brasileiro, e as penas variam de acordo com as circunstâncias do caso. O crime de estupro está previsto no artigo 213 do Código Penal, com pena que pode variar de 6 a 10 anos de prisão. Mas quando há agravante, a pena pode chegar a 30 anos. Além da punição, o atendimento humanizado e o acolhimento imediato são fundamentais para reduzir o impacto emocional e garantir que a vítima denuncie o agressor. Segundo a advogada, o medo e o constrangimento ainda afastam muitas mulheres das delegacias. A denúncia é um passo muito difícil para a vítima e, por isso, o acolhimento é essencial. É preciso
que ela seja recebida com empatia, com suporte psicológico e orientação jurídica, principalmente. A gente precisa estar preparado para cuidar dessa mulher, desde o primeiro atendimento até o desfecho do caso. Os dados também relevam a gravidade da violência contra a mulher na cidade. De janeiro a setembro deste ano, segundo o ISP, Petrópolis registrou 1 caso de feminicídio e 3 tentativas de homicídio contra mulheres. O principal tipo de agressão continua sendo a difamação, com 65 ocorrências, um aumento de mais de 18% em relação ao mesmo período de 2024. A difamação também é uma forma de violência psicológica. Ela fere a reputação e a dignidade dessa mulher. É importante que a vítima saiba que esse tipo de ataque é crime e que existe respaldo legal para a busca de reparação e punição do agressor. E nas ruas, o sentimento é de insegurança. Muitas mulheres dizem que evitam sair sozinhas à noite e que faltam políticas públicas para garantir mais proteção. Não sinto não. Muito ruim. Muito assalto, evito. Entendeu? Às vezes eu nem gosto muito de vir na cidade. Tenho até medo. Evito passar pela Rua da Feira pelo histórico, né? Mas nunca me aconteceu nada também. Mais ou menos, não me sinto muito segura não. Evito, com certeza. Por quê? Porque aqui tá ficando perigoso, né? De janeiro a setembro deste ano, o Instituto de Segurança Pública registrou mais de 100 casos de estupro, 986 crimes de lesão corporal e 1.137 ameaças em Petrópolis. Mesmo com o reforço das operações policiais e de campanhas de conscientização, a sensação de insegurança permanece presente no dia a dia das petropolitanas. O levantamento do ISP também mostra aumento em outros tipos de crime. O estelionato segue liderando as ocorrências com 1.957 registros entre janeiro e setembro. Em seguida, vem a ameaça com mais de 1.100 casos no período. As ações policiais resultaram em 666 apreensões de drogas e 39 armas retiradas de circulação, incluindo fuzis e submetralhadoras. Mesmo assim, os números mostram que a criminalidade em Petrópolis continua alta e diversificada, exigindo ações permanentes de prevenção e segurança. E você vai ver a seguir. Jonas Gico é diplomado pelo TRE, que assume a Prefeitura de Três Rios até 2028. Plano plurianual para 2026 a 2029 em Friburgo prevê mais de 4 bilhões de reais. Inflação desacelera em outubro e alimentos caem pelo 5º mês seguido. Petrobras anuncia nova redução no preço da gasolina e chega ao 2º corte no valor do combustível esse ano. O Correio Petropolitano na TV volta em instante. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. O Tribunal Regional Eleitoral diplomou o novo prefeito e o vice-prefeito de Três Rios. Jonas Gico e Arsonval Macedo Liliu vão comandar o executivo do município até 2028, após a eleição suplementar realizada no início de outubro. A cerimônia de diplomação aconteceu no Fórum da Comarca de Três Rios e reuniu autoridades, familiares e apoiadores. Com o diploma entregue pelo Tribunal Regional Eleitoral, Jonas Gico e o vice Arsonval Macedo Liliu estão oficialmente aptos a tomar posse. Nas redes sociais, os dois agradeceram à população pelo apoio e destacaram a importância da união entre os poderes e instituições para o desenvolvimento da cidade. Estamos aqui, em frente ao fórum, onde acabamos de ser diplomado, o Jonas Gico, prefeito, e o Liliu como vice-prefeito. Agora, oficialmente, documentado para ser o prefeito e vice-prefeito de Três Rios. No dia 5 de outubro deste ano, Jonas Gico foi eleito com 16.182 votos, o que representa 40,19% dos votos válidos. A nova eleição foi convocada após o indeferimento da candidatura do ex-prefeito Joacir Barbaglio, o Joa, do Republicanos. A cerimônia de posse deve acontecer nos próximos dias na Câmara Municipal de Três Rios. Apesar de ter vencido com uma boa diferença do segundo colocado, Juarez da Saúde, o pleito registrou uma alta taxa de abstenções, com 29,25%. Desde que assumiu como prefeito interino em junho deste ano, Gico já vinha sinalizando a continuidade dos projetos iniciados por Joa. Entre as metas do novo governo estão a reestruturação das secretarias, o fortalecimento da Companhia de Desenvolvimento de Três Rios e programas habitacionais para famílias em vulnerabilidade. A gente entende, eu e Jonas, que agora é o momento de união e Três Rios não tem que estar mais dividido. Três Rios agora tem que estar cada vez mais unidos, para nós continuarmos avançando cada vez mais. Com a diplomação, Jonas Gico segue oficialmente no comando da Prefeitura de Três Rios até o fim de 2028. Muito obrigado por esse momento, obrigado por essa votação expressiva que nós tivemos e que nos levou a ser eleito prefeito e vice-prefeito de Três Rios. O Plano Plurianual para 2026 a 2029 da Prefeitura de Nova Friburgo foi tema de uma audiência pública na Câmara dos Vereadores no último dia 13 de outubro. O plano plurianual apontou a previsão de 4 bilhões e 800 milhões de reais para os próximos 4 anos de governo. Os maiores orçamentos estão previstos para a educação e para a saúde, conforme determina a legislação brasileira. A audiência pública foi proposta pelo presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Casa Legislativa, vereador Cristiano Guenin, com o objetivo de apresentar e discutir os investimentos e prioridades do município pelos próximos 4 anos. Nos 2 dias de audiência, 13 e 20 de outubro, as sessões estiveram abertas para a participação da população friburguense. E a gente vai iniciar, já explicar aqui para vocês, a gente vai, primeiro passo, fazer a leitura do projeto. Posteriormente, eu vou fazer a apresentação dos números aqui no telão atrás e nós vamos, posteriormente, abrir para os parlamentares fazer as suas colocações, também para os membros do Poder Executivo e, como sempre fazemos de costume, também abrir
a participação popular. Durante a primeira audiência, foi definido que o orçamento para 2026 é previsto de R$ 1,1 bilhão, sendo para a educação cerca de 262,7 milhões e para a saúde 378 milhões, oriundos do Fundo Municipal de Saúde. A apresentação também contou com o orçamento das novas secretarias de governo e dos fundos de movimentação financeira. Entre as novas secretarias estão as de licitação e planejamento, mobilidade, urbanismo e bem-estar e proteção animal. Além dessas, o governo municipal anunciou que prevê o valor de R$ 6,5 milhões para a pasta de políticas públicas e ações para as mulheres ao longo dos 4 anos, tópico que foi alvo de críticas. E mais uma vez a gente entra nessa dinâmica da discrepância, né? 22 milhões para a proteção animal, ali, né, fazendo o somatório do PPA, em contrapartida para os direitos da mulher, na somatória também, 4 milhões e 40. E, no fundo, a gente não tem uma dotação, né, uma previsão que justifique. De acordo com a mandatária, em uma cidade onde os índices de violência de gênero seguem alarmantes, a ausência de investimentos adequados é um recado claro. A vida das mulheres não está sendo tratada como prioridade. Além disso, sem estrutura, sem programas e sem orçamento, não há como avançar no enfrentamento à violência doméstica e sexual que atinge tantas friburguenses. E agora teremos a oportunidade de adentrar aos programas e às ações das secretarias. Por isso nós convidamos algumas secretarias do município, haja vista onde reside o maior número de ações, de programas e também onde se demanda maior esclarecimento por parte da Casa Legislativa. Na audiência da última segunda-feira, quando estava prevista a apresentação e discussão da Lei Orçamentária Anual de 2026, a LOA, o plano plurianual voltou a ser discutido. A prévia da inflação oficial de outubro ficou em 0,18%, pressionada principalmente pelo preço dos combustíveis. Já o preço dos alimentos caíram pelo 5º mês seguido e ajudaram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo a desacelerar em relação a setembro, quando marcou 0,48%. No acumulado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, soma quase 5%, abaixo dos mais de 5% observado nos 12 meses terminados em setembro. Os dados foram divulgados na última sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Dentro do grupo de alimentos e bebidas, a alimentação no domicílio recuou 0,10%, influenciada por cebola, ovo, arroz e leite longa-vida. Dentro do período de 5 meses de queda, há um alívio acumulado de quase 1%. Cada um desses recuos representa 0,01 de ponto percentual. As instituições financeiras, ouvidas pelo Boletim Focus do Banco Central, estimam que o IPCA deve terminar o ano em 4,7%. Apesar da queda nos alimentos, os petropolitanos não sentiram essa diminuição. Preço de ouro. Já viu quanto está custando o preço do café? O preço do café está preço de ouro. Fora os outros utensílios básicos, então, está na hora da morte, cara. De acordo com a esteticista Eva Braz, alguns itens do mercado, como carne e café, ainda estão caros. Olha, tem coisas que tá muito caro, tá? O que está mais caro, assim? Carne, café, isso está bem caro. Só está aumentando. Com certeza só está aumentando. Para o guia turístico Marcelo Oliveira, os itens essenciais ainda estão com valores acima do normal. Segundo ele, com apenas um salário mínimo, fica mais difícil ainda. Bem, na minha opinião, ainda está tudo muito caro, principalmente o essencial, né? O açúcar, o óleo, o macarrão, o arroz, um preço muito alto. Quem vive de um salário mínimo não tem como viver, sobrevive. Ainda sobre o salário mínimo, segundo a costureira Regina dos Santos Silva, é preciso que os preços diminuam mais ainda para facilitar a vida do trabalhador. Fica meio difícil, né? Aí tem que abaixar um pouquinho mais para poder, né, todo mundo saborear, porque ninguém fica sem o café, não é mesmo? Sem o café e o arroz e feijão é difícil, né? A Petrobras anunciou na última semana mais uma redução no preço da gasolina de quase 5%. O preço médio de venda cobrado das distribuidoras passará a ser em média de R$ 2,71 por litro. O novo preço começou a valer no dia 21 de outubro.
De acordo com a Petrobras, a redução representa uma queda de 14 centavos por litro. A estatal informou ainda que no acumulado deste ano houve uma redução de 31 centavos por litro. Sendo assim, o preço da gasolina já caiu mais de 10%. Desde dezembro de 2022, a redução chega a 36 centavos por litro, o equivalente a uma queda de 22,4%, considerando a inflação do período. Essa é a segunda redução no preço da gasolina em 2025. O combustível estava quase 5 meses sem reajuste, mas agora volta a ficar abaixo do preço de paridade de importação, que é a referência usada no mercado internacional. Enquanto isso, o diesel segue sem mudança. O valor do combustível não é alterado há cerca de 6 meses. A Petrobras informou que, desde dezembro de 2022, o preço do diesel caiu 35%, considerando a inflação. Está muito caro. Poderia ser R$ 4,50, estava bom. De acordo com o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, em Petrópolis, o preço médio da gasolina está em R$ 6,72 por litro. O levantamento mostra que o preço varia entre R$ 6,77 e R$ 6,79 nos postos da cidade. Petrópolis a gente sente muita dificuldade. Eu trabalho em outra cidade também e aqui sempre é mais caro. Foi boa, né? Reduziu, mas precisa reduzir mais um pouquinho, né? Tá um pouquinho caro ainda. E você vai ver no próximo bloco. Prefeitura abre período de contribuições para o plano de contingência para o verão 2025-2026. Prefeitura de Petrópolis reforça a preparação para o período de chuvas com vistorias e kits emergenciais. Rock the Mountain impulsiona a ocupação hoteleira de Petrópolis nos próximos fins de semana. O Correio Petropolitano na TV volta depois do intervalo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você.
Com foco na resposta e preparação para as fortes chuvas, a Prefeitura de Petrópolis apresentou no dia 22 de outubro o plano de contingência para chuvas intensas para o verão 2025 e 2026. O documento preliminar foi apresentado durante uma reunião ordinária do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil. E agora o Executivo Municipal abriu o período de contribuições para toda a sociedade para execução do documento final. O Plano Verão Preliminar já está disponível no site da Prefeitura, em petropolis.rj.gov.br, para análise e as sugestões, que devem ser encaminhadas até o dia 12 de novembro para o e-mail defesacivil@petrópolis.rj.gov.br. Na última quarta-feira, dia 22 de outubro, lançamos no Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil a prévia do Plano de Contingência do Verão, conhecido como Plano Verão, o principal plano de contingência da nossa cidade para preparar a sociedade para enfrentar o período mais crítico, que é a chuva. O plano de contingência visa coordenar esforços para enfrentar eventos típicos do período, como deslizamentos, inundações, quedas de blocos rochosos, alagamentos, ventos fortes e tempestades. E a versão final do documento tem a previsão de ser apresentada no final de novembro, durante a Semana Municipal de Redução de Riscos. Então eu peço que você contribua, entra na nossa página e deixe sua sugestão, porque lá já consta uma matriz de atividade de responsabilidade com 54 agências. Mas o importante é que você contribua e faça esse plano ficar mais próximo do que a sociedade realmente precisa. Com a chegada do período de chuvas de verão, a Prefeitura de Petrópolis intensificou as ações de preparação em toda a cidade. As equipes estão vistoriando os pontos de apoio e organizando kits emergenciais para atender a população em caso de necessidade. Nas últimas semanas, as equipes das Secretarias de Proteção e Defesa Civil e de Assistência Social começaram a vistoriar os pontos de apoio de Petrópolis. O objetivo é garantir que todos os locais estejam prontos para receber moradores em caso de mobilização durante as chuvas. A Secretaria de Assistência, em parceria com a Defesa Civil, vem realizando vistoria nos nossos pontos de apoio de chuva. Já realizamos a visita de 68 pontos de apoio. Ao todo, 350 kits emergenciais estão sendo preparados e distribuídos. São mais de 1.000 itens entre colchonetes, cobertores, travesseiros, lençóis e fronhas. O último reabastecimento ocorreu no início do ano e alguns pontos de apoio foram efetivamente abertos, principalmente na chuva de abril. Por isso, nessas vistorias, houve verificação da quantidade de suprimentos disponível em cada local e da necessidade de reposição ou realocamento. Distribuímos o kit, sendo esse kit composto de lençol, colchão, travesseiro, entre outros itens. Gostaríamos de ressaltar que já foram entregues 1.700 itens. Além da Defesa Civil e da Assistência Social, as Secretarias de Educação, Saúde e a CONDEP participam desde setembro de um grupo de trabalho que discute a gestão de pontos de apoio. O grupo também revisa o guia que orienta os procedimentos de mobilização, acolhimento e desmobilização. Durante as reuniões, diretores das escolas que funcionam como pontos de apoio também participam das discussões. A ideia é alinhar o trabalho entre todas as áreas envolvidas, garantindo que, em caso de necessidade, tudo esteja pronto para acolher a população com segurança. O Rock the Mountain começou na sexta-feira em Itaipava e promete mais uma vez movimentar a economia de Petrópolis. O festival, que é um dos maiores do estado do Rio, atrai milhares de visitantes e fortalece toda a cadeia do turismo na cidade. O Rock the Mountain, festival de música que acontece uma vez por ano em Itaipava, será nos próximos 2 fins de semana, de 31 de outubro a 2 de novembro e de 7 a 9 de novembro, e promete reunir cerca de 20.000 pessoas por dia. O festival, que é um dos maiores do estado, já reflete positivamente no setor de turismo da cidade. O Rock the Mountain é um dos principais eventos da cidade, já consolidado no calendário turístico da cidade. Atrai um público de um alto poder aquisitivo, movimenta não só Itaipava, mas como o centro e os outros distritos. Neste período, os setores de alimentação, comércio e serviços também se beneficiam com o aumento do fluxo de visitantes em toda a cidade. Para atender a demanda do festival, muitos hotéis contratam mão de obra temporária, o que contribui para a geração de empregos e a movimentação de renda de uma maneira geral no município.
gerando emprego e renda. A gente tem a contratação de muitos funcionários temporários. Segundo o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Petrópolis, a taxa média de ocupação hoteleira está em 90% no primeiro fim de semana e 80% no segundo. A expectativa é de que chegue a 100% nos próximos dias. Em termos de expectativa da hotelaria, a gente tem praticamente lotado nesse primeiro final de semana e o segundo final de semana com uma ocupação em termos de 80 e poucos % de ocupação. Durante os fins de semana do festival, Itaipava se transforma. O movimento de turistas aumentam e as ruas ficam mais cheias. Além da música, Rock the Mountain reforça o potencial de Petrópolis como destino turístico e cultural durante o ano inteiro. Com o sucesso das últimas edições, o evento já se tornou uma referência em sustentabilidade e convivência familiar, reunindo diferentes gerações em um ambiente de arte, gastronomia e natureza. Um show que começa nos palcos, mas se espalha por toda a cidade. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br, nas nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã, os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail em tvc@correiodamanhã.gmail.com. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, fica por aqui, mas segunda a gente tá de volta. Um bom fim de semana! TVC, a TV do Correio da Manhã.